de Deus é muito importante. Por isso, não perca a oportunidade de estar presente nas EBDs, nas pregações, nos sermões, tá? Porque isso é muito importante para a nossa vida. Agora, entrando já praticamente na lição, como introdução, os atributos de Deus são as qualidades, são os atributos do caráter divino de Deus. E hoje nós vamos adentrar num dessas qualidades, desses atributos, pelos quais não são comunicáveis a nós. É de exclusividade do Deus triuno. Somente Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Esses atributos trazem uma primeira mensagem para o nosso coração, que é: Deus é perfeito e nós não somos. Deus é o único que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que está presente em todos os lugares. O homem não. O homem é falho. Isso revela que nós somos criatura e que nós temos um Criador que é perfeito. Então, por isso, em primeiro lugar, nós podemos descansar nesse Deus que é perfeito, porque Ele é perfeito. E por que a gente não pode descansar em nós mesmos? Porque nós somos imperfeitos. Porque falta em nós muitas coisas. E louvado seja Deus, que não falta absolutamente nada no ser de Deus. E é por isso que nós nos reunimos domingo após domingo para louvar esse Deus que é tão perfeito. Por isso nós vamos falar um pouco sobre a onipresença divina, esse atributo que é incomunicável de Deus. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o que não é a onipresença de Deus. Eu mandei no grupo do WhatsApp da igreja um rascunho da lição. Os irmãos que estiverem conectados aí podem já pegar essa lição e a partir dela poder ler. Em que o primeiro ponto é o que não é a onipresença de Deus. A onipresença de Deus não é o panteísmo, não é a visão do panteísmo. O que é o panteísmo? É a crença de que Deus é tudo e que todo mundo é Deus, ou que tudo é Deus. Essa ideia de que Deus está na árvore, então, portanto, Deus é a árvore. Ou que Deus está no sol, então o sol é Deus. Ou que Deus está no homem, então o homem se torna Deus. Essa visão é uma visão herética, é uma visão em que muitos grupos, principalmente ligados às questões orientais, vão tentar fazer essas afirmações. E não pense que não é só os orientais que têm essa visão panteísta de Deus. Muitas pessoas, no nosso contexto, também têm essa ideia. Eu gostaria de passar um vídeo, só para ilustrar isso que eu estou dizendo. É cômico, mas trágico ao mesmo tempo. Gostaria de pedir o Vitor para poder passar para a gente. Há um recorte de 15, 16 segundos. Deus é constituído de eus, Deus, de eus. De vários Deus? Como se escreve? Deus. Deus é constituído de eus. Por isso eu só posso acreditar num Deus que também acredita em mim. Esse vídeo é um vídeo que viralizou na internet de um ex-participante de reality show, em que ele dá a sua opinião acerca de Deus. Em que ele vai dizer que Deus são vários eus, em que ele só pode se comunicar com um Deus que, de certa forma, é um Deus que é Ele, ou que Deus é Ele e Ele é Deus. Por isso que não faz muito sentido a ideia ou a visão. E essa é uma visão que muitos têm. Há um filme muito famoso, muitos cristãos assistiram, compartilharam, colocaram nas suas redes sociais, deram indicação do filme chamado A Cabana, que é um dos filmes mais heréticos que se pode ter já registrados ou feito com a temática evangélica. E uma das frases ali de um Deus, em que Deus é relacionado com uma imagem feminina ali, ele vai dizer que eu sou tudo. Eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou a árvore, eu sou todas as coisas. E aí eu vi muito cristão publicando aquele vídeo, aquele filme pela internet, pelas redes sociais, e vi o quão distante está o nosso conhecimento acerca de Deus. Isso se revela muito quando nós falamos de Deus para outras pessoas.
Quando nós falamos acerca de Cristo, por exemplo, acerca de Cristo para outras pessoas. Isso fica visível quanto às vezes a gente não entende nada. Por vezes a gente senta no banco da igreja durante vários anos. A gente tem carteirinha de membro há 10 anos dentro de uma igreja, há 20 anos dentro da igreja. Mas se as pessoas perguntarem um pouquinho, ou apertarem um pouquinho a nós sobre quem Deus é, o que Deus fez, como Deus salva, nós ficamos empacados aonde nós estamos. Isso mostra também uma forma de dizer que nós não temos ou não temos tido a vontade de conhecer esse Deus. E por vezes nós criamos essa quimera que não é Deus. Nós começamos a colocar certas questões acerca de Deus e que não são aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Quantos, por exemplo, já não ouviram a afirmação de que Deus é amor? E fala que Deus só tem esse atributo, de que Deus somente é amor. E por conta disso, Deus abre mão da sua justiça, da sua ira, fazendo com que Deus coloque uma venda nos olhos e que deixe passar, ou como dizem muitas pessoas, passar o pano para os pecados. Essa é uma visão distorcida acerca de Deus. Aqui nós fomos apresentados um desses exemplos, a visão panteísta. E não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensina acerca de Deus. Um exemplo simples para poder refutar isso é como se fosse o sol. Nós vivemos numa cidade onde é muito quente. As pessoas, principalmente que vêm de outros lugares, outros estados, em que tem uma temperatura mais amena, quando chega em Muriaé, tem uma impressão muito forte do calor daqui. Quando você acorda de manhã, já são 7 horas da manhã, aquele sol já está lá em cima, e o sol te aquece. Isso não te faz o sol. Nem o sol, por receber luzes ou não luzes do universo, transforma o sol no universo. Isso não faz a água, por exemplo, que recebe o calor do sol, a água transformando em sol. Então essa ideia não existe até cientificamente. Então Deus é Deus, o homem é o homem, a água é a água. Então não é uma coisa só. Então resumindo, a ideia panteísta é de que o universo é Deus. Mas então se essa não é a visão correta, qual é a visão certa acerca da onipresença divina? E a visão então correta da onipresença é que esse é um termo teológico tradicional usado para referir-se ao fato de que Deus está em todos os lugares. É importante entender o que significa a onipresença, porque ele é um dos atributos de Deus. A palavra onipresença vem do latim omni, que significa todo, e presentia, que significa presença, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. A onipresença é uma característica de quem está presente em toda parte. Obviamente, essa qualidade só pertence a Deus. Ela não é compartilhada a nenhum de nós. Uma ilustração que eu gosto de dizer, e eu estava falando para uma criança essa semana, sobre acerca de Deus, é de um seriado que eu gosto muito. Todo Mundo Odeia o Chris. Em que tem um dos episódios ali que eu acho muito interessante, em que há um personagem chamado Malcolm, em que ele vai roubar uma loja em que trabalha o Chris, em que nessa loja, então, Chris fica meio que inseguro se conta a verdade, quem roubou a loja ou se não. Então, Malcolm, então, chama e eu aperto e diz, olha, se você contar, eu vou te pegar. Então, vai desenrolando toda aquela trama e quase no final da trama ele chega perto do seu pai, Julius, e chega perto do Julius e diz, e conta toda a verdade. Então, quando o Malcolm vai se encontrar com o Chris, o pai dele, aquela figura imponente que é o Julius, fica atrás dele e diz, olha, quando você estiver vendo televisão, eu estarei ali presente. Quando você estiver no banheiro, eu estarei ali presente. Quando você estiver em casa, assistindo TV, eu vou estar ali presente. A onipresença divina é essa característica de Deus que diz que Ele está presente em todos os lugares. E a gente vai ver o quanto é uma bênção poder saber disso. Mas para aqueles que estão lá fora, o quanto isso é ao mesmo tempo terrível. Saber que tem um Deus que está presente em todos os lugares. Essa ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos ajuda a perceber outras questões, por exemplo. As diferentes sentidos que a onipresença de Deus tem. Uma delas tem a ver com a questão da transcendência
e a imanência de Deus. O Deus que é transcendente e o Deus que é imanente. O Deus que trabalha a sua imensidão, ou seja, Ele está acima de todas as coisas, mas que ao mesmo tempo se faz presente em todas as coisas, em todos os lugares. Deus, Ele não está só acima do universo. Deus não só está acima dos lugares mais altos, mas Deus se faz presente junto a nós. Isso é uma verdade extremamente poderosa para nossas vidas. Aqui é a primeira parêntese da noite. O Salmo 116, que é um dos salmos que eu mais gosto dentro dos salmos, é um salmo que vai falar sobre o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito, e traz uma das respostas mais importantes do salmista, em que ele diz, tomarei, ou seja, eu não tenho nada para oferecer a Deus, simplesmente tenho que tomar o que Deus me dá, eu tenho que pegar o que Deus me dá. Só que ele tem um verso em que ele diz que o Senhor se inclina a ouvir as nossas orações. Um Deus que se faz presente a ouvir o seu povo. E isso tem a ver com a imanência de Deus. E isso é extremamente importante para que nós possamos saber. Mas um dos outros sentidos da onipresença divina tem a ver com a sua providência, com a doutrina da providência. Porque é uma doutrina que diz que Deus, Ele cuida do seu povo, como se estivesse realmente perto desse povo, como se estivesse ao mesmo tempo ao lado desse povo. Quando nós vemos sobre a providência divina, nós vemos, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 31, versículo 3. O irmão abra a Bíblia e leia para a gente. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. E eu serei contigo. Isso tem a ver com Deus que é providencial nas nossas vidas. Isso tem a ver com a onipresença de Deus, em que o seu caráter de auxílio, de ajuda se faz presente. Ele não só está ao nosso lado. Ele não só se faz presente, mas Ele auxilia as nossas vidas. Ele não só olha, como diz Provérbios, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas como interage ao nos ajudar. Quer ver a providência divina sendo um fato da própria onipresença divina? Muriaé. Algum tempo atrás, nós tivemos um verdadeiro vendaval na cidade. Muita gente perdeu muita coisa. Mas um fato interessante daquele vendaval foi, eu não ouvi nenhum caso em que houve fatalidade, em que pessoas morreram. Não teve nenhum caso em Muriaé. Isso tem a ver com a providência divina. Deus interagindo, usando da sua mão para abençoar, a ponto de não ceifar vida alguma. Isso é a providência divina. Então, essas características fazem essa doutrina ou esse atributo ser tão importante para a igreja ou para o conhecimento da igreja. Essa ideia, como em terceiro lugar, a onipresença divina nos ensina sobre o relacionamento que Deus tem com a sua criação. Deus não é um Deus que cria todas as coisas e abandona a criação, como alguns pensamentos teológicos vão dizer. Um Deus que cria e após a criação, Ele deixa o homem à sua mercê. Como se Deus não se importasse mais com o que anda acontecendo, ou com o que anda acontecendo com a sua vida. Essa ideia não é uma ideia de um Deus que se relaciona. Muito pelo contrário, é um Deus que não se importa. E nós precisamos entender bem acerca desse relacionamento importante que Deus tem com a sua criação. Abra a Bíblia dos irmãos no Salmo de número 139, que é o Salmo em que um estudioso, ou um grupo de estudiosos de Rabino vai dizer que é a joia rara dos Salmos, que é o Salmo que fala sobre os atributos de Deus.
Salmo 139, a gente vai fazer a leitura dele toda. Acompanhe na sua versão. Diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já o conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? E aqui ele faz uma pergunta retórica. Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu está ali também. Se tomar as asas da alvorada e habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais numeroso do que o grão de areia. Se eu contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasse o perverso, ó Deus, e se afastasse de mim os assassinos, os homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. O Senhor não odeia os que te odeiam? Não detesta os que levantam contra ti? E com ódio absoluto considera os verdadeiros inimigos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Um judeu vai dizer que quando eles leem esse salmo, a única palavra que eles falam depois disso é: louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que tem todos esses atributos que só pertencem a Ele, mas que ao mesmo tempo nos revela esses atributos e nos faz descansar. Por isso, esses atributos são acima de qualquer pensamento teológico primeiro. São questões que têm a nos confortar o nosso coração. Nós não estamos com as mãos seguras, nós não estamos com as nossas mãos seguras em qualquer coisa. Nós estamos com nossas mãos seguras e agarradas por um Deus que é todo-poderoso. Nesse salmo, Davi ele coloca claro que Deus conhece muito bem a sua criatura. Ele conhece muito bem a sua criação. Não só isso, Ele está perto dessa criação. Ele é poderoso para fazer com que a escuridão ou as trevas sejam substituídas pelo brilho da luz. Mostrando então que esse Deus é um Deus que se relaciona pessoalmente com a sua criação. Nós não cremos num Deus, como eu disse anteriormente, que está longe de nós no sentido de abandonar-nos. Muito pelo contrário. Nós cremos num Deus que está perto de nós. E que nós podemos nos achegar até Ele. E isso, meus irmãos, a única palavra que eu consigo descrever isso é graça. Graça de Deus. Há um teólogo que ele vai dizer o seguinte pensamento acerca desse salmo e acerca desse pensamento da onipresença divina. Tommy Evans, Deus que diz: Deus é tremendo. Ele está intimamente envolvido com a criação.
grande demais para ser evitado, perto demais para ser ignorado, e interessado demais para nos ignorar. Isso é uma verdade absoluta acerca de quem Deus é e da pessoa de Deus. Há uma canção, e eu não vou cantar dessa vez, mas há uma canção que nos ajuda a compreender um pouco disso. Eu vou dar alívio para os ouvidos dos irmãos, mas que o refrão dela, apesar de não dar a ideia da sua totalidade, mas nos ajuda a perceber um pouco disso. Ela diz o seguinte: traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. E ele repete: traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. E o refrão diz: ó, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse é que está na letra. A ideia da canção é mostrar um Deus que se faz presente na vida da sua criação. Não existe para Deus o mais fundo abismo que Ele não possa me encontrar. Não há o topo da montanha mais alta que Ele não possa estar lá para me achar. Não há no país mais populoso que possa existir que eu não possa ser encontrado por Deus. Tudo isso porque Ele se faz presente em todos esses lugares. Louvado seja Deus por isso. Por isso, quando nós falamos um pouco sobre a onipresença divina, sobre esse atributo de Deus, e que os atributos de Deus, a soma dos atributos de Deus, como o pastor Áquila já disse aqui, é o que nós chamamos da glória de Deus, esse conjunto de atributos, faz-se necessário entendermos cada ponto, para que nós não possamos viver a nossa vida sem que a nossa vida fosse, ou seja, uma não aplicação do Deus que se faz presente. Semana passada nós tivemos aqui o nosso irmão Dornelas, em que aí eu fiz questão de pedir que o púlpito ficasse aqui em cima para dar para os irmãos me ver, porque o Dornelas pode ficar aqui embaixo e todo mundo enxerga. Mas ele falou sobre a importância de entender a onipotência de Deus. Um Deus que pode todas as coisas e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos que nós necessitamos em nossas vidas, porque Deus é todo poderoso. Deus sabe exatamente o que eu e você sentimos, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Essas verdades acerca dos atributos de Deus, como foi dito, bem dito pelo nosso querido irmão, pastor Batista Luiz Saião, é uma prova cabal de um Deus que não é o Deus que as pessoas têm aí fora, que é de um Deus que se relaciona pessoalmente e que demonstra seus atributos a nós. E isso tem que trazer ao nosso coração um conforto e não um desespero. Como eu disse lá no início, a onipresença divina também traz um desconforto para aqueles que estão lá fora. Porque se Deus faz presente em todos os lugares, Ele faz presente na vida do ímpio. Em que esse ímpio experimenta a visão clara de Deus sobre a vida dele, sobre os seus pecados. Em que o que torna ele, a sua vida, uma vida marcada pelos olhos de Deus, e que esses olhos contemplam não só os seus atos de bondade, que também são marcados e manchados pelo pecado, mas toda a sua vida ímpia. Isso será uma forma de Deus, no futuro, de juízo para esses homens e essas mulheres. Uma outra verdade
que a gente não pode deixar de esquecer é que quando nós falamos sobre a onipresença divina, por vezes nós achamos que a onipresença de Deus não é perfeita. Por que eu digo isso? E aqui entra na questão do relacionamento. Porque a ideia que muitos cristãos têm é que quando a pessoa vai para o inferno, Deus não se faz presente. E Deus se faz presente no inferno, com a sua ira e com a sua justiça. Todos os dias, eternamente. Enquanto que nós, cristãos, que se partimos daqui a pouco, pode ser que um carro venha e passe por cima de nós. Se isso acontecer, nós experimentaremos a benevolência, a bondade de Deus eternamente, porque se fará presente eternamente. Por isso esse é um estudo que ao mesmo tempo ele tem que ter um caráter de alerta para a igreja. Por que um alerta? Porque muitas pessoas próximas a nós, e eu disse isso na exposição de Tiago, o que tem experimentado de Deus é uma visão, os olhos de Deus, em que muitas delas têm caminhado para esse juízo, para esse lugar onde só experimentarão a ira de Deus, e nós não estamos fazendo absolutamente nada para que isso possa mudar. E sim, nós sabemos que a graça, a salvação é inteiramente da parte de Deus, mas Ele atribui a característica do evangelho, do evangelismo a nossas vidas. Por isso, isso é muito importante ficar bem fixado. Por isso, quando nós tratamos sobre a onipresença divina, nós precisamos ter em mente uma seguinte também verdade. Não há lugar nenhum que possamos fugir desse Deus que olha com amor, mas que ao mesmo tempo olha com justiça. Lembra de Adão no jardim? Adão peca, Eva se escondem de Deus. E Deus faz uma pergunta tão interessante, diz: onde estás? Deus sabia exatamente onde Adão estava. Mas Adão tenta fugir desse Deus que vê todas as coisas, que estava presente no jardim. Por vezes nós tentamos fugir de nossos pecados, de nossas transgressões, achando que Deus não está lá. Mas Deus se faz presente. Por isso tem que fazer o nosso coração chorar muitas das vezes. Chorar porque nós estamos ofendendo e nós estamos tentando mentir para esse Deus que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Isso demonstra no coração do cristão o quanto ele ou não conhece a Deus ou não ama a Deus. Por isso eu gosto muito de uma camisa, e na minha época era muito interessante, na década de 90, início de 2000, e eu não sou tão novo assim, apesar de ter cara de 15. Na minha época, as mães vestiam as crianças com camisas do Esmilinguido. Não sei quantos filhos tiveram aquelas camisas do Esmilinguido. E eu lembro que o pai só sabia comprar roupa para a gente na loja evangélica, camisa do Esmilinguido. E aí tinha uma camisa do Esmilinguido que tinha uma frase que eu acho muito interessante. É fácil ter Jesus no peito, difícil é ter peito para carregar Jesus. Essa frase me ensina o seguinte: é muito fácil dizer com nossas bocas, como diz Tiago, professamos uma fé e nós não vivemos essa fé. É muito fácil dizer que conhecemos a Deus, da boca para fora. Mas quando se torna aplicável em nossas vidas, nós desconhecemos esse Deus que nós seguimos. Por isso, gostaria de fazer uma aplicação nessa lição. E é o último ponto aqui, que diz: perceber esses atributos da onipresença de Deus é compreender que, como seres humanos, nós não podemos fugir da presença de Deus. O pecado nos leva a buscar um atalho para o esconderijo, um meio de consertar a situação fugindo de Deus. Deus está acima, plenamente presente na criação, não pode ser burlado por um homem reduzido à escravidão do pecado. Um terror para o ímpio que não pode ocultar nada, que tudo está presente em seus olhos, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. No entanto, que atributo majestoso, que atributo grandioso,
Saber que temos um Deus Emanuel, um Deus que não permite que fiquemos num abismo solitário, nem sequer abandonado na sua criação. Nas horas mais difíceis, nas grandes tribulações, nos momentos mais perigosos, Ele está conosco. Entender nas nossas limitações a onipresença de Deus é saber que Deus está sempre lá, quando ninguém está. Quando ninguém observa ou pode ouvir, Deus presente, sempre presente está. Nas palavras do pastor Heber Campos, uma advertência: se você tem consciência de que Deus está presente, então quando for pecar, saiba que Ele está junto com você. Você não peca sozinho. Você não peca secretamente. Portanto, que a onipresença de Deus seja um estímulo para a sua vida de santidade. E aqui, conversando com o pastor Áquila, essa é a ideia que precisamos ter. Os atributos de Deus têm que ser um baluarte para nós vivermos uma vida de santidade com o nosso Deus. Deus é um Deus que está presente hoje no meio da igreja. Deus é um Deus que fará presente na sua vida quando sair da porta dessa igreja. Deus fará presente no amanhã, quando os problemas da segunda-feira vier. Deus fará presente nas resoluções dos problemas da segunda-feira também. Deus fará presente quando você estiver numa cama de hospital, em que seu pai, sua mãe, seus irmãos não poderão te visitar. Deus se fará presente quando você estiver longe dos seus irmãos na fé. Deus está presente hoje, estará amanhã, estará eternamente em nossas vidas. Por isso nós podemos cantar e agradecer a Deus, esse incomparável Deus que nós temos servido. Por isso, gostaria de fazer uma atividade. Eu gostaria de pedir para que todos os irmãos nesse momento tirasse um tempo, fechando seus olhos, abaixando suas cabeças, para pensar no que já tem conhecido de Deus. E o quanto isso tem sido aplicado na sua vida. Mas uma outra pergunta vai ser feita. O quanto você ainda não conhece a Deus e deseja conhecer esse Deus. Estar aqui domingo após domingo pode ser para muitos uma atividade dominical. Um bater ponto no domingo da igreja. Mas se o desejo não for de estar aqui, de conhecer a Deus, talvez você precise repensar a sua fé. Feche seus olhos. Nós vamos abaixar nossas cabeças, nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito. E a sua perfeição nos revela e nos traz uma mensagem poderosa que nós podemos descansar em suas mãos. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é 100% perfeito. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a fé, e essa fé nos impulsiona e nos ajuda a cada dia crer nessa verdade. Que o Senhor pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Que o Senhor pode vencer qualquer barreira, qualquer guerra que nós estejamos envolvidos. Ó Pai, obrigado porque nós cremos que um Deus que sabe exatamente o que temos sentido. Mesmo quando na nossa face aparece um sorriso de alegria para mascarar um sentimento de tristeza no nosso coração, nós temos a plena convicção que o Senhor sabe disso. E que o Senhor está agindo já no favor de nossas vidas. Porque o Senhor não deixa os seus filhos de lado, mas como um bom pai, chama para perto. Obrigado porque nós podemos saber que mesmo distantes de pessoas próximas que fazem o nosso bem, o Senhor que faz o muitíssimo bem está presente. Ó Deus, obrigado, Deus,
por nos ajudar a compreender como igreja a cada dia as verdades do Teu Santo Evangelho. Queremos te agradecer, ó Deus, por essa igreja que o Senhor fixou nessa cidade. Obrigado porque as portas dela têm sido abertas para trazer o conhecimento do céu para os irmãos. Mas pedimos também, ó Deus, que esse conhecimento, Deus, que venha a ser adquirido, não possa simplesmente fazer-nos somente te conhecer, mas demonstrar que te conhecemos a outras pessoas. Nos ajude a falar desses atributos de Deus para outras pessoas. Nos ajude a ter um caráter evangelical, missionário. Nos ajude como igreja a entender essas verdades. Se porventura há alguma pessoa no seio desta igreja ou de outras igrejas que está com um desejo talvez diminuído por te conhecer, renove as forças. Ajude, ó Deus, a ter o sentimento de querer te conhecer-te cada vez mais. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo, paciente conosco. E é só por conta da sua paciência, do seu amor, da sua graça, é que nós estamos de pé. E que nos ajude a ter, que o Senhor que já preparou a mensagem no seu coração, traga a mensagem e faça aplicação nos nossos corações. Que possamos sair daqui diferente do modo que entramos, muitas das vezes desanimados, muitas das vezes abatidos, mas nos ajude a sair daqui revigorados pela Tua palavra. Essa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Se alguma pergunta for feita, esse é o momento. Se não, eu vou entender que sim, que os irmãos entenderam. E se não, a gente possa estar aqui. Hoje eu tenho a ajuda dos universitários, o pastor Davi, irmão Tiago, o irmão Esdras e o irmão Diogo. Aí eu vou deixar a pastora Áquila responder, porque se eu for dar a minha resposta, talvez... Essa eu deixo para o pastor Áquila. Alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta então para os irmãos. Se Deus é onipresente, nós estamos falando do Deus que é triuno. Jesus, quando estava corporalmente, fisicamente, ele também era onipresente? Ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Fisicamente? Falei com Esdras ontem, eu já tinha melhorado a resposta hoje. Quantos acham que sim? Acho que a maioria, né? Sim. Por que eu fiz a pergunta? Porque pode surgir essa dúvida. Porque nós estamos falando de um Deus que é triuno. Deus Pai, nós falamos de um Deus Filho, nós falamos de um Deus Espírito. E que se nós dissemos que Deus não é onipresente, ou não era onipresente no momento da encarnação do Verbo, naquele momento ali com os discípulos, naquele período ali, nós estamos dizendo uma heresia. Pois se Deus não é onipresente, então Ele não é 100% Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, algumas vão dizer muito, mas algumas pessoas vão dizer que não. Há um texto que eu trouxe, que é de João, capítulo 1, verso 58, se não me engano, em que tem um texto que fala sobre Natanael, em que Jesus está com Filipe, e aí ele vai conversando com Filipe, e de repente ele encontra com Natanael e diz que já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E essa expressão visto não é simplesmente visto porque ele viu na sua onisciência. A ideia aqui do grego é visto pessoalmente, para muitos estudiosos. Então sim, Jesus sempre será onipresente. Não há um momento em que ele não possa estar presente. João capítulo 1, 48 em diante.
capítulo 1, versículo 48. Eu queria provocar essa questão, porque eu gostaria, faz-se necessário os irmãos saírem daqui sabendo que Jesus também é 100% Deus. Isso é uma verdade que nós precisamos ter. Tá ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Ainda os irmãos têm um tempo para poder beber água, ir no banheiro. Qualquer dúvida que os irmãos tenham que não posso fazer aqui, pode fazer pessoalmente. Deus abençoe.